Saudações a todos, eu sou Anubis, e este é o vídeo mais inusitado da história desse canal, talvez, por uma razão muito simples. Este vídeo é uma resposta a este cidadão aqui, que comentou em um vídeo que eu produzi, se eu não me engano, alguns dias atrás, que é este vídeo aqui. O vídeo é basicamente uma exortação a parar de falar com pessoas estúpidas. E o cidadão acabou comprovando com o argumento dele o meu ponto no vídeo. O problema é que ele é tão imbecil que provavelmente ele não percebeu. Vamos falar um pouquinho melhor sobre isso. Ashorak Nebak, Sebek Reunak Teta, Ujat Medunet Yerhenu. Bem, eu não sei se você sabe, mas eu sou um produtor de canal de conteúdo aqui no YouTube muito recente. Eu comecei há alguns meses atrás, de uma forma meio tímida, no sentido de compatibilizar aqui a produção do conteúdo de uma maneira mais tranquila, mas com um ritmo constante. Todo dia eu posto aqui no canal e em vários outros que eu criei. Em todos esses canais eu busco expressar diferentes facetas da minha natureza. Você pode, inclusive, verificar todos os canais aí que estão na descrição do vídeo. E é muito curioso porque dias atrás eu postei um vídeo que como ele foi estruturado de uma maneira... Como é um assunto complexo, eu estruturei ele de uma maneira a definir conceitos, de uma maneira bem organizada, enfim. Foi um primeiro vídeo onde eu tive um feedback de vocês. E é muito curioso porque eu recebi um feedback extremamente positivo de uma mulher que comentou no vídeo, elogiando e me alertando sobre alguns pontos que eu achei super pertinente e válido, a crítica. Só que de outra forma também eu recebi uma crítica muito estúpida de um certo cidadão que eu faço questão de botar aqui pra vocês. O cidadão é este aí. E assim, eu fiz uma questão de ética, suprimir o nome dele. Não sei se é o nome real, também não importa, né? O ponto é, o que dá pra notar, eu só deixei o avatar, a imagem que não é dele, né? E pela imagem, ele deve ser um sujeito bem tosquinho, né? Basicamente, o nome do vídeo em questão era "Pare de discutir com gente estúpida". E eu vou ali fundamentando a minha ideia ponto a ponto, eu vou apontando até questões evolutivas de por que você deveria parar de ficar com bate-boca com as pessoas na internet, coisa que eu já fiz muito e já perdi muito tempo e muita energia nessa brincadeira. E o ponto é que o cidadão em questão, ele não percebeu, mas o comentário dele comprova completamente tudo aquilo que eu defendo no vídeo. Ele literalmente falou: pare de pressupor que você não é o estúpido na discussão. Quando eu vi esse comentário assim, eu pensei em responder ele, mas imediatamente eu caí a ficha que, na verdade, era exatamente isso que eu estava defendendo não fazer ali no vídeo em questão. Assim, é complicado lidar com certas pessoas, né? Porque, assim, a estupidez humana é uma coisa que me fascina. Porque o cidadão, eu não sei se ele fez só uma mera trollagem, ou se de fato ele estava falando sério. Mas o ponto é que eu simplesmente bloqueei o cara porque não é esse tipo de gente que eu quero aqui no canal. Basicamente, ele fala: pare de pressupor que você não é o estúpido na discussão. O que eu ia responder, o que eu senti vontade de responder assim que eu vi era o seguinte: meu amigo, eu estou exortando as pessoas a pararem de discutir na internet. Por que eu iria responder a você nesse argumento? Era a situação que eu fiquei, né? Mas a verdade é que a resposta para a pergunta é: meu amigo, se eu não entro em discussões, como eu vou ser o estúpido da discussão? Então, assim, ou o sujeito ele é muito burro, ou ele simplesmente estava querendo me trollar. Nos dois casos, demonstram por que você não deve discutir com as pessoas. Porque hoje a internet é basicamente isso. Trolls de um lado, e, por outro lado, gente muito burra, muito estúpida, que não percebe a própria contradição do comentário. Enfim, um ponto que eu ia desenvolver no vídeo passado, que eu não acabei esquecendo, é o famoso efeito Dunning-Kruger, que eu não sei se vocês conhecem, mas é basicamente um mecanismo psicológico inconsciente que é basicamente o seguinte: quanto mais imbecil é uma pessoa, mais ela acha que ela é sábia. Por quê? Porque psicologicamente nós não temos meios de ocultar e sabotar o nosso ego. E se a gente tem uma convicção, uma máscara, alguma coisa, alguma impressão que a gente quer causar, a nossa consciência sabe que a gente não é aquilo e que aquilo, portanto, é uma máscara.
Então uma pessoa inteligente, ela não precisa se provar inteligente. Isso vai se manifestar naturalmente, ficar auto-evidente. Ao passo que uma pessoa imbecil, ela precisa criar uma pose, criar uma marra, criar uma imagem, enfim. Então, o Dunning-Kruger é exatamente isso. O estúpido naturalmente vai manifestar a estupidez dele. Então, assim, eu achei muito curioso o comentário do cidadão em questão, porque ele prova exatamente o ponto que eu defendi no vídeo. Não discuta com essas pessoas. Eu criei esse canal aqui para ser um espaço de conversa, no sentido de trocar ideias mesmo, né, com você. Mas eu tô percebendo que existe muito mongoloide na internet, infelizmente. Uma coisa que, na verdade, eu já sabia. Eu só tô tendo essa primeira experiência como um produtor de conteúdo. Eu fui uma pessoa que no passado discuti e perdi muito tempo, principalmente na época do Facebook, que ele era bem maior e mais relevante, enfim. Eu ficava em grupos, porque eu acreditava de fato no debate, eu acreditava que as pessoas tinham um real compromisso com a verdade. E isso não é um fato. A maioria das pessoas é absolutamente imbecil. A maioria das pessoas sofre do tal efeito Dunning-Kruger, né? E eu criei esse canal para compartilhar com vocês ideias, conceitos, coisas interessantes, insights, discutir questões atuais, etc, etc. E meu objetivo com o canal é congregar essas pessoas. Mas, infelizmente, é esse tipo de cidadão mongoloide que não percebe a própria contradição do que ele argumenta aqui. Enfim, eu não tô aqui achando revoltado. Eu tô aqui, na verdade, eu achei muito engraçado. Ao ponto que, paradoxalmente, o comentário dele criou uma possibilidade de criar um vídeo em cima do comentário dele, provando o ponto que eu queria dizer naquele outro vídeo. Então, assim, é muito engraçado. De qualquer forma, eu vou deixar o vídeo aqui linkado para que vocês possam ver tudo que eu desenvolvi ali. É um vídeo longo, mas também é um vídeo profundo, fundamentado. E o cidadão, novamente, ou ele prova que ele é um absoluto boçal que não viu o vídeo até o final, ou que, de fato, ele é a comprovação de tudo que eu tô dizendo e descrevendo e narrando no vídeo. Então, assim, esse vídeo é mais uma exortação aí, da razão pela qual vocês deveriam parar de simplesmente bater boca com as pessoas, entendeu? Quando eu vejo que a intenção da pessoa é meio perniciosa em qualquer rede social minha, eu simplesmente excluo a pessoa. Porque é menos um troll, menos um Zé Ruela, menos um babaca pra ficar enchendo o saco. Não é esse o objetivo aqui. O objetivo aqui é congregar pessoas inteligentes e com discussões produtivas, e, enfim, com debates produtivos, né? Enfim, o cerne desse vídeo aqui é uma coisa que... uma lição que eu vou ensinar a todos vocês, que eu aprendi a duras marras, que é... as pessoas só entendem um problema, uma ideia, qualquer coisa, a partir do nível de consciência delas. Imagina uma pessoa que ficasse puta porque uma criança não consegue ser capaz de entender um conceito sofisticado de física quântica. Se até cientistas têm dificuldade de entender essas coisas, por que uma criança entenderia? O próprio ato de você ficar revoltado porque a criança não é capaz disso revela que, na verdade, você é um mongoloide, na é verdade? Pois bem, por que isso é tão errado? Por que isso é tão auto-evidentemente escroto, enfim? Porque você sabe intuitivamente que aquela criança não tem condição cognitiva de aprender uma coisa tão sofisticada, de entender uma coisa tão complexa, né? Então, na verdade, o retardado não é a criança, é o cara que tem essa opinião. Então, assim, a exortação que eu quis fazer com aquele vídeo é: esqueça a massa. Se você é alguma pessoa que tem, assim, expectativas de que vai haver uma grande mudança, uma grande revolução com a humanidade, meu amigo, esqueça, saia dessa, cai fora. Simplesmente entenda que o cidadão médio, ele é um completo mongoloide. E eu faço a exortação aqui a vocês para parar de ficar batendo boca com os outros na internet, principalmente porque nós estamos chegando a um período eleitoral. Não quero saber sua posição política e a verdade que não importa. O ponto é que você é estatisticamente irrelevante. Seu voto não é decisivo. E bater boca com as pessoas que pensam diferente de você só vai fazer você se desgastar e só... Enfim, eu já falei tudo que eu tinha para falar no outro vídeo lá que vocês podem conferir aí. Então, a lição que eu quero deixar bem clara aqui é o seguinte: as pessoas não é porque elas são indivíduos diferentes que elas têm o mesmo nível de consciência. Existem crianças com 40 anos de idade, crianças mentais, evidentemente, e existem crianças de 15 anos que são muito maduras e, enfim, não é isso. Assim,
Um grande problema da modernidade do Ocidente é que criou-se essa ideia de indivíduo como uma coisa absoluta, como todo mundo é igual, e isso não poderia ser um delírio maior. As pessoas são brutalmente desiguais. E eu criei este canal aqui para congregar pessoas que estejam com mente aberta para expressar ideias, para absorver sites, enfim. Um dos nomes que eu pensei para esse canal, quando eu ainda não tinha a ideia de criar o personagem do Anubis, é Bunker Mental. Exatamente porque a gente, talvez nunca antes na história humana, tem uma epidemia de estupidez gigante, de forma que é difícil ser otimista com a humanidade. Então, é isso que eu tinha para trazer para vocês. Confiram lá o outro vídeo. Assim, eu fiz questão de não expor aqui o cidadão em questão, exatamente para... Enfim, eu não acho muito ético isso, mas assim, o exemplo ele foi magnífico. Enfim, eu excluí o comentário do cara, bloqueei do canal, mas assim, ele vai estar perpetuamente aqui cristalizado como um meme do canal, que é o mongoloide que vê um vídeo e não entende o que eu falei no vídeo. Novamente, o cidadão falou, para de pressupor que você não é estúpido na discussão. Mas, meu amigo, se eu não discuto com você, como é que eu vou ser o estúpido na discussão? Se eu estou exortando as pessoas a não discutirem com outras, como eu posso ser essa pessoa? Enfim, esse cara aqui vai ser um meme perpétuo, eu faço questão de manter esse print aqui, que eu vou levar ele o quanto este canal durar, que vai ser pro resto da minha vida, porque eu realmente gosto muito dessa coisa de conversar e expressar ideias, e foi para isso que eu criei este canal. Enfim, fique à vontade aí na seção dos comentários, confiram lá o outro vídeo e até a próxima. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Siga o canal se ainda não for inscrito, ative as notificações, curta, comente e compartilhe. Assim você contribui para fortalecer o projeto. Na sua tela e na descrição do vídeo existem mais formas de me ajudar e links para os meus outros canais e demais redes.